Olha lá. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em Gênesis capítulo 20, sabe? Aquela parte da jornada de Abraão ali pelo Neguebe e o encontro bem tenso com Abimeleque, o rei de Gerar. Isso mesmo. Para essa nossa conversa, a gente está se baseando em alguns comentários bíblicos, como o Maná Online e o Bíblico Adventista Expositivo. Ótimas fontes. E a ideia aqui extrair os pontos principais, as reflexões mais importantes desses materiais, sabe? Falando de falha humana, da fidelidade de Deus, até de preconceito, como tudo isso aparece na história. E essa é uma narrativa que pega a gente logo de cara, né? Porque vemos o Abraão, que é uma figura tão central na fé, Sim. cometendo exatamente o mesmo erro que ele tinha cometido quase 25 anos antes lá no Egito. Ele mente de novo sobre a Sara, dizendo que ela é irmã dele, tudo por medo, né? Medo de morrer. E a justificativa que ele dá, lá em Gênesis 20, versículo 11, é algo que as fontes elas realmente destacam. Ele fala, certamente ninguém teme a Deus neste lugar. Exato. Isso revela um julgamento prévio, né? Uma suposição de que o pessoal de Gerar não teria moralidade nenhuma. É um lembrete forte, e os comentários apontam isso, de como a fraqueza humana continua ali, mesmo depois de anos caminhando com Deus. Pois é, e tem uma camada mais aí, né? A análise das fontes ressalta que o Abraão, quando é confrontado, ele até revela que a Sara era mesmo meio-irmã dele, filha do mesmo pai, mas de mãe diferente. Ah, tem esse detalhe. Sim. Ou seja, não era uma mentira, assim, completa, mas foi claramente uma meia-verdade usada para enganar. O que, bom, complica um pouco a avaliação moral da atitude dele, né? Com certeza. Complica bastante. Mas o que realmente vira o jogo na história, e os comentários exploram isso muito bem, é a intervenção direta de Deus. Ele age em sonho para impedir que o Abimeleque pecasse com a Sara. Uhum. E o que me chama muito a atenção aqui é como Deus trata o Abimeleque nessa situação. Sem dúvida, as fontes dão muita ênfase nisso. Deus reconhece a integridade do Abimeleque. Aquela frase, sei que você fez isso de coração puro, ou com sinceridade de coração. Isso, Gênesis 20.6. Exatamente, é chave. Mostra que Deus vê e valoriza a retidão onde ela estiver, sabe? Mesmo fora do círculo de Abraão. E o Abimeleque, ele não fica quieto, né? Ele vai lá e confronta Abraão, repreende ele pela situação perigosa que ele criou. É um contraste bem interessante, né? Abraão falha, mas Deus não desiste dele. Pelo contrário. E isso é fascinante. Deus apresenta ele para o Abimeleque como profeta, Nabi. É a primeira vez. Os comentários apontam isso, que é a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia com essa conotação. E aí, Deus instruiu o rei a devolver a Sara para que o profeta Abraão ore por ele. E isso demonstra um ponto, assim, crucial que as fontes martelam bastante. A fidelidade de Deus aos seus planos não depende da nossa perfeição. Não mesmo. Mesmo com a falha feia do Abraão, Deus não só o perdoa, mas o reafirma publicamente. Mostra que os propósitos dele são maiores que os nossos erros. E aí, a oração do Abraão vira um meio de cura para a casa do Abimeleque, que estava sofrendo de infertilidade por causa desse incidente todo. Então a história do Abimeleque funciona quase como um corretivo para qualquer visão muito fechada, muito exclusivista de Deus, né? Temos um rei não hebreu, reconhecido por Deus pela integridade, recebendo revelação divina. Isso desafia aquela ideia de que Deus só age ou só é temido dentro de certos limites de um grupo específico. Exatamente. E um dos comentários faz uma conexão interessante com ideias que vão aparecer bem depois na Bíblia, né? Como as outras ovelhas que Jesus menciona em João 10, ou a noção de um só Deus e Pai de todos, lá em Efésios 4. Faz sentido. Sugere que o alcance da ação de Deus e o seu povo talvez sejam bem mais amplos do que a gente às vezes imagina, incluindo quem age com sinceridade de coração, como Abimeleque. E a forma como tudo se resolve no final também é notável. O Abimeleque não só devolve a Sara. Não. Ele faz mais. Ele oferece presentes, né? Gado, servos e aquelas 1000 peças de prata
que os comentários dizem que era um valor bem considerável, talvez uns 11,5 kg de prata. Uma fortuna. Era uma compensação e também uma forma de restaurar a honra da Sara publicamente. E ainda oferece ao Abraão a liberdade de morar onde quisesse nas terras dele. Um gesto de reconciliação bem significativo depois daquela bronca inicial. Uhum. Então, resumindo tudo, o que fica dessa análise? Olhando para as fontes. Primeiro, a persistência da fraqueza humana, né? Mesmo nos grandes nomes da fé. Sempre presente. Segundo, a constância da misericórdia de Deus que continua com seus planos apesar das nossas falhas. Terceiro, o perigo do preconceito, de julgar pela aparência. Que Abraão demonstrou ali. Exato. E por último, essa amplitude surpreendente de Deus em reconhecer a sinceridade de coração mesmo onde a gente talvez não esperasse encontrar. E isso nos leva, talvez, a uma última reflexão que um dos comentários provoca. As fontes mencionam aquela divisão final, lá em Apocalipse 14, né? Entre os que seguem os padrões do mundo e os que são fiéis a Deus. Sim. Aí fica a questão. Se Deus reconheceu essa integridade, essa sinceridade no Abimeleque, alguém que estava fora do pacto abraâmico, como que essa sinceridade de coração se encaixa no quadro maior da fidelidade final a Deus? Boa pergunta. Pois é. Fica aí algo pra gente pensar, né? Como essas coisas se conectam no plano maior de Deus.